Olá pessoal, dando prosseguimento à nossa aula sobre zero de funções, hoje vamos falar sobre sistema de equações não lineares. O problema é o seguinte: a gente quer resolver um sistema formado por n equações não lineares e com n incógnitas, ou seja, a gente quer descobrir, então, dado cada uma dessas funçõezinhas aqui, f1, f2 e fn, não lineares a princípio, a gente quer descobrir os valores de x1, x2 até xn que satisfaçam todas essas equações que estão aqui, certo? A gente pode escrever esse problema na forma vetorial da seguinte forma: f de x igual ao zero, só que aqui é o zero barra é o vetor nulo do Rn. Essa função f é uma função de cada componente dela, é uma das funções f1, f2, fn, ou seja, a função f é uma função vetorial que pega um vetor e dá outro vetor. E aqui está a incógnita do problema, que é o vetor x que está no Rn, certo? Então esse é o problema. Então, dadas essas funções, a gente vai descobrir os valores x1, x2, xn que satisfaçam essa equação, essa primeira equação. Um exemplo é esse aqui, ó. Vamos pegar duas funções, f1, f1 de x1, x2, a função que vai dar R2 em R, né? Que é x1 ao quadrado menos 2x1 menos x ao quadrado mais 1 igual a zero. Se a gente analisar essa equação, a gente tem a equação de uma parábola. E a segunda equação f2 é x1 ao quadrado menos x2 ao quadrado menos 1 igual a zero, que é a equação de um círculo de raio 1 centrado na origem. Tá? Então, dadas essas duas equações, achar os pontos x1 e x2 satisfaçam as duas equações, ou seja, encontrar as raízes da função que é formada por f1 e f2, geometricamente é a mesma coisa de calcular a interseção da parábola com esse círculo. Então, nesse caso, as raízes desse sistema de equações serão os vetores 1, 0 e 0, 1, certo? São esses dois pontos que estão aí. Então, nossa ideia é montar, de novo, um algoritmo para resolver esse tipo de problema, certo? Para isso, a gente vai precisar da série de Taylor, né? Revisar a série de Taylor para funções vetoriais, né? Então, suponha que a função f vai de Rn em Rm seja suficientemente diferenciável, logo para um vetor de direção v, formado por v1, v2 até vn, a expansão de Taylor para cada função fi em coordenadas xj vale fxj mais f de x mais j de xv mais um erro na ordem quadrática, né? Um erro na ordem do quadrado da norma euclidiana do vetor v, certo? Aqui está parecendo muito o que a gente viu com o Taylor na reta, né? Só que aqui, repara, aqui se a gente fosse pensar na reta, aqui seria f de x mais v igual a f de x mais f' de x vezes v mais o erro, tá? Repare que agora quem desempenha o papel da derivada, como está uma função do Rn para Rm, é a tal da matriz jacobiana, onde a matriz jacobiana é formada por derivadas parciais de cada uma das funções fi, cada uma das funções coordenadas da função f em negrito, certo? Então a gente tem que calcular a jacobiana nessa expansão de Taylor para funções vetoriais, tá? Daqui a pouco a gente vai voltar para ela para deduzir um método interativo, recursivo, para a gente calcular essas raízes, né? Então, a gente vai ver agora uma extensão do método de Newton para funções vetoriais. Então, dado um chute inicial x0, note que agora não é um número, é um vetor, né? Vamos gerar uma sequência formada por x1, x2, xk, assim por diante, onde o xk mais 1 é obtido a partir do inteirado anterior, linearizando a função f de x igual a zero, né? Linearizando
a função do problema que eu quero resolver. Para a gente linearizar esse problema, novamente a gente vai recorrer à série de Taylor, só que agora na versão vetorial. Vou expandir até os termos de derivada de primeira ordem e truncar ali essa expansão. Então vamos pegar então um alfa, xk mais v, lembrando que alfa é uma raiz, né, uma solução para esse problema aqui, né? É uma raiz dessa função vetorial. Então, seja alfa xk mais v, para um v suficientemente pequeno, então temos por Taylor que é o seguinte, que f de alfa, que é f de xk mais v, por Taylor vai ser f de xk mais o jacobiano no ponto xk vezes o vetor v. Só que, por outro lado, alfa é uma raiz da f, então f de alfa é igual a 0 barra, ou seja, o vetor nulo, né? Então, a gente quer então determinar esse vetor v para obter uma aproximação da raiz, né? Aí que a gente vai fazer aqui, simples, basta isolar o vetor v. Na verdade, ao invés de isolar o vetor v que a gente quer descobrir, esse problema aqui é equivalente a gente resolver esse sistema linear aqui, ó. J de xk vk é igual a menos f de xk, porque eu passei o f de xk para o lado esquerdo dessa equação. Então, moral da história. Para a gente aproximar alfa por um xk mais 1, que é xk mais vk, onde vk é a solução do sistema linear, quer dizer, voltando aqui, né? De novo, alfa, né, é a raiz, vou aproximar por xk mais 1, que é o inteirado, é o próximo inteirado, que é obtido como xk, mais somando esse vetor vk, esse vetor de direção vk. Só que esse vetor vk é a resolução desse sistema linear aqui, ó. É um sistema linear onde a matriz dos coeficientes é o jacobiano avaliado no ponto xk, certo? Então, se eu isolar aqui o v nessa equação, ou seja, passar o f para lá, subtraindo e multiplicando a inversa do jacobiano nos dois lados, a gente pode escrever o método Newton como um método de ponto fixo da seguinte forma: xk mais 1 igual a xk menos a inversa do jacobiano de xk vezes f de k. A gente pode usar tanto essa abordagem como essa, só que essa aqui tem um problema que a gente viu quando estudou sistemas lineares, né? Calcular a inversa para cada interação não é uma tarefa barata em termos computacionais. O que a gente faz na prática então é o seguinte, ó. Então o algoritmo é o seguinte: para k0, 1, por passo k igual a 0, 1, até o método convergir para algum critério lá de novo de parada, o erro absoluto, erro relativo, só que agora calculando o erro usando norma de vetor, né? O que a gente faz? Resolvemos o sistema j de xk vk igual a f de xk, onde j é o jacobiano, ou seja, tem que avaliar o jacobiano e no ponto xk vai me dar uma matriz, e a gente resolve o sistema linear para obter o vk. O próximo inteirado, então, vai ser xk mais 1 é igual a xk menos vk, certo? Isso, então, eu vou ficar nesse looping de novo até o método convergir, até um critério de parada ser satisfeito. Só que, novamente, a mesma observação, mesmo a gente não tendo que calcular a inversa, resolver esse sistema linear a cada interação é um processo relativamente caro, tá? Em termos de implementação, é muito simples implementar esse problema. Então tá aqui, ó. Eu chamei de Newton-Cis, a gente passa para o problema a função f, a função vetorial f, o jacobiano, ou seja, você dá um ponto e retorna uma matriz, né? Tem uma função que faz isso. O chute inicial, x, a tolerância e o número máximo de interações, tá? Retorno para vocês uma aproximação da solução do sistema de equações não lineares e o número de interações que demorou para o método convergir com essa tolerância que vocês especificaram. Aqui está um comando novo no MATLAB, né? Esse nargin, que significa números de argumentos de entrada. Eu estou falando o seguinte: se o usuário só passou 1, 2, 3, 4, só 4 argumentos, não passou o quinto, ele assume que o Kmax é 1000, ou seja, 1000
o número máximo de iterações é 1000. Se não chegar lá, é que o problema não convergiu, né? Então a gente faz a recursão for k de 1 até o k max, resolvemos o sistema linear, né? Com o jacobiano usando o comando barra invertida, atualizamos o valor de x, calculamos a norma de vetor aqui somando a tolerância, você retorne a solução, é o último iterado, caso contrário a gente vai bater nesse número máximo de iterações e não vai dar em nada esse processo, tá ok? Então com isso eu encerro esse assunto de zero de funções. Até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam seguros em casa. Até a próxima aula, pessoal.